Creio que foi. Olá a todos, bom dia. A paz do Senhor Jesus Cristo. Aqui quem vos fala é o pastor Camargo, mas eu quero mais uma vez compartilhar com vocês, como apenas um mero cidadão, Camarguinho, que todos me conhecem aqui, desse momento político que nós estamos enfrentando. Ora, mas todo dia agora deu de gravar vídeo. Eu acho que é muito importante, não só como nós escrevemos na timeline do Facebook ou no WhatsApp compartilhar, mas como também, às vezes, dar cara a tapa para poder falar, que muitas vezes até pessoas neófitas em alguns assuntos, eles dão um Ctrl+C e um Ctrl+V e acham que as atitudes da gente é a mesma. O que eu quero compartilhar é sobre o assunto que está bem batido, mas não pode ser esquecido, de tudo isso que vem acontecendo, até com o próprio presidenciável Jair Bolsonaro, que foi esfaqueado. Nós sabemos que isso não teve como não passar na televisão, e muitos aí do contraditório, né, dos que pregam o amor, né, os que amam o mundo, mas detestam o semelhante, escrevendo que ele colheu o que ele plantou, de pegar e fazer o símbolo com uma arma. Pega o discurso dele e tenta achar verdadeiramente um discurso de ódio. Não tem, mas sim, quando tem um posicionamento que vai contra, é ódio. Alguns ali escrevendo, falando, olha, se fosse uma arma, e se fosse não sei o quê. Olha, coloque mais uma vez na cabeça que pessoas matam pessoas, pelo amor de Deus. E tem outra coisa também, quando nós estávamos agora há pouco ali, eu estava no Facebook, com os nossos irmãos ali de batalha, o interessante é que eles não conseguem discernir um preso político com um político preso. Será que dá para levar a sério um país onde colocam uma bancada, um púlpito, para um presidiário? Tem muita gente que fala, olha onde que estão as provas, meu Deus do céu. Aí esses dias eu escutei ainda um aliado do Partido dos Trabalhadores, no qual já votei, não é mentira. Com a internet hoje a gente vai a fundo e vê verdadeiramente os assuntos que eles abordam. Da pessoa falar assim, nossa, mas o triplex não estava no nome do Lula. Logicamente que não ia estar. Por isso que se chama ocultação de imóvel, meu Deus do céu. É tão duro de assimilar. E nós temos o pessoal do mimimi que anda caçando, parece que a timeline da gente, para poder escrever, porque tudo que um lado fala parece que tudo é errado. E a gente estuda os dois lados, isso que é interessante, estudar os dois lados para você também compreender o que passa na cabeça do seu semelhante, para você entender por que ele defende. E muitas coisas é interessante, mas só que foi velada um outro lado e defende aquilo como fosse a razão total de ser e viver. Exemplo, você escreve um pensamento seu, já entra alguém embaixo e já chama 10 pessoas juntas para tentar persuadir até o seu pensamento, porque sozinho não consegue conversar, sozinho não consegue divergir, debater as ideias. Tem que vir com uma multidão de pessoas. E ainda coloca um post esses dias, eu achei interessante, outra pessoa lá compartilhou que quem só pode falar de racismo é a pessoa negra. Quem pode falar de homossexualismo é só o homossexual. Olha que absurdo. Então quem só pode falar de Cristo é cristão. E vamos fazer o seguinte também, vamos pegar todo ginecologista homem e vamos despedir. Porque eles vão falar de algo que eles não têm. Olha aonde chegou a mentalidade do nosso povo, da nossa nação. Foi tirada a cultura, foi tirado o aprendizado. Eu sou um analfabeto funcional e reconheço isso, por isso que eu peguei e comecei a estudar muitas coisas. E o nosso país está num declínio, porque as pessoas ainda não entenderam o que é esquerda, o que é direita. Não entendem que as pessoas que estão lá, os representantes, é uma minoria, que são donos dos megafones, que não querem conversar, não dialogar, eles querem berrar e posicionar. Então ele está colhendo o que ele plantou. Ser a favor
Ser contra o aborto é ódio. Ser contra a legalização de droga é ódio. Ah, não dá. Vamos parar com isso. Vamos começar a raciocinar, não é só dar um Ctrl+C e Ctrl+V. Tem muitas coisas que têm que ser debatidas, sim. Mas há uma diferença entre debate e embate. Você nunca vai me convencer, mas eu já mudei muito a minha opinião de muita coisa. E minha vontade aqui não é até fazer você mudar de lado, mas fazer você refletir, pensar, a entender e ver muitas lógicas. Como nós vemos as pessoas usando as pessoas como massa de manobra. Em todo esse tempo a gente viu o MST. É invadir terra, é não sei o quê. E a gente pensava na televisão de primeiro eu, tadinho, por que não dá uma terra para esse povo? Mas eles só invadem fazendas produtivas. Se der um lote vazio, eles viram pó. E esses dias eu vi eles porque eles sumiram nesse tempo do mandato aí do PT que estava geral. Mas eu vi esses dias eles saindo, que os fazendeiros foram lá, porque é deles. Porque quando não tinha nada, eles não queriam. Está tudo plantado lá, está gerando riqueza, invadiram. Só sem terra, mas com um carrão. Ninguém estava de bicicleta lá, ninguém estava a pé. É isso que é o interessante. E essa facada que deu no peito do homem lá? Poderia ser qualquer um, mas sim, nós temos uma vítima. E o interessante, que agora, com certeza, vão querer falar que ele tem problema psicológico e já falaram que é por religião. Como se, ele representar toda a massa cristã ou independente de outro segmento religioso. A intolerância, que fala. Um homem que tem uma vida, a gente vê humilde, mas militante político, filiado a uma entidade partidária, mas é muito estranho ele acordar naquele dia e falar assim, foi iluminado, hoje eu vou esfaquear o Bolsonaro. É muito, é muito esquisito, ainda entraram, pegaram ele, porque se fosse ao contrário, fosse uma oposição, esse homem não saía nem vivo de lá. Quem acompanha o canal do Mamãe Falei, ele só vai lá, faz perguntas diretas e eles não conseguem responder. Ele saiu de lá ainda até em segurança. Aí tentaram comparar com a bala que foi no ônibus do Lula. O qual que é mais fácil, Uma bala que vai no ônibus de longa distância ou uma faca que entra mesmo dentro do seu peito? Eu acho que é uma comparação muito de falta de raciocínio. Vou colocar raciocínio de grosso modo. Vamos parar com isso. Mas foram na casa do homem, pegaram o laptop, 4 telefones. Interessante, já 4 retardados advogados, porque são dementes, doentes. Pegaram aviões e já foram defender jatinho. É muito estranho isso? Ou é só eu que estou vivendo numa utopia? Gente, nós temos que mudar o nosso cenário político, nós temos que mudar. Mas nós temos que também mudar a nossa mentalidade. Não adianta tirar os corruptos e pensar que todos são corruptos, se aqui nós continuarmos levando o jeitinho brasileiro, o jeitinho de furar fila, o jeitinho de você pegar um pouquinho do semelhante. Aí não dá. Só sei que nós temos que pensar muito e fazer tudo diferente, mas fazendo a diferença. E mais uma vez, o tiro saiu pela culatra. Vamos lembrar os exemplos? Quem lembra do Tropa de Elite?
filmaço. A esquerda colocou aquilo como fosse vender a imagem de um policial que fosse: olá, Dominique, a paz. A irmã Dominique, paz e graça. Pegamos o Capitão Nascimento. Estourou o filme Tropa de Elite, 2007. Mas o tiro saiu pela culatra. Porque eles queriam vender a imagem daquele policial. Aquele policial que, nossa, como ele é violento. Como esse policial, ele trata mal aquele cidadão. Mas é o contrário da massa pensa, que bandido é bandido. Aí os outros falam: não, nossa, quem diz que bandido bom é bandido morto? Tá com dó de bandido? Adote. Vai no Cadeião, que em Guareí tem um. Adote uns 10, se tem dó, leva para morar com você. Eu falo com causa conhecida sobre assalto à mão armada. Mas você só fala isso? Eu falo porque eu passei por isso. Minha família passou por isso. Eu não estou comprando briga de pessoas que eu não conheço, eu estou apenas compartilhando. Marcelo Martins, paz, amado, saudade. E veja bem, aí colocaram aquele filme do Tropa de Elite e tentaram vender que era um policial sanguinário. Não, a população entendeu o recado. A polícia tem que agir desse jeito, não é ficar passando a mão na cabeça de coitadinho. Não é um excluído da sociedade, não. Se ele entrou naquela vida é porque ele quis. Quantas pessoas você conhece aí que cata papelão, cata latinha, se vira? E não foi com Bolsa Miséria, não. Bolsa Família não tirou ninguém da miséria, não. Ele apenas foi o votinho de cabresto. O maior e melhor trabalho social, o Ronald Reagan, nos anos 80, presidente dos Estados Unidos, que era ator, falou que é o emprego, é o trabalho. É isso, dando capacitação para o povo. Nos Estados Unidos tem menos trabalho, a lei trabalhista lá é menor que a de cá. Ah, lá tem menos direito? Tem. Ele não interfere nas suas opções. Aqui você é obrigado a trabalhar 8 horas. Lá, se você quiser trabalhar 12 horas, você vai receber essas 12 horas. E você não vê nenhum americano fugindo para o Brasil. Porque aqui tem mais direitos, entre aspas, trabalhista. É a lógica. E nós pegamos o filme do Capitão Nascimento, o povo entendeu. Aí tiveram que fazer um 2. E pegar o quê? Aquele homem, o professor de humanas. Você vai ver até o Marcelo Freixo no filme. Ele sentadinho ali como aluno. Como fosse aquele homem bom, o homem de humanas, que defende. Eu nunca vi ninguém de humanas, dos direitos dos manos, né? Porque é direito dos manos, dos direitos humanos, e defender, amparar a família daquele que foi assassinado. Não tenho notícia. Saiu o tiro pela culatra. Tiveram que fazer o filme 2 para tentar corrigir, porque nós sabemos que o Padilha é um esquerdista. Mas nós vamos pegar também uma matéria. Quem não lembra do Jair Bolsonaro falando que tem que saindo pela culatra mais uma vez, colocando aquele senador ali, aquele deputado falando aquele punhado de palavrão, aquele punhado de doideira, mas o povo falando: olha, um político falando a verdade. Olha lá um político falando: ah, mas o coitado, os presídios, ele falou, lá não é colônia de férias, lá não é spa. É onde ele é arrancado da sociedade para cumprir os seus pecados. É só não fazer Merlin que não vai parar lá dentro. E mais uma vez o tiro saiu pela culatra. Porque a maioria da população pensa dessa forma. O bandido não é bandido bom morto. É o que você tem que adotar e levar para dentro da sua casa. Para ele poder assaltar com segurança a sua família. E o outro, foi agora há pouco, quando deram a facada no deputado e presidenciável Jair Bolsonaro. Essa facada elegeu ele. E mostra mais uma vez o nível da nossa política. Que se você não consegue, porque o Lula não tirou o Brasil da miséria.
Ele apenas colocou na cabeça do brasileiro: sem mim, vocês não conseguem nada. Põe isso na tua mente. Foi isso que ele vendeu. Não foi distribuir riqueza, não. Migalhas, enquanto roubava milhões. Mas ele colocou no coração do brasileiro que sem ele, eu e você não ia conseguir nada. E nós podemos tudo naquele que nos fortalece. Eu sou cristão, lógico. E que Deus venha abençoar e fortalecer o coração de todos vocês. E vamos sempre colocar a cabeça para funcionar. Vamos meditar sempre. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Um ósculo santo em vossos corações, que o Eterno vos abençoe, que o Eterno vos guarde e que o Eterno vos envolva com um manto sagrado. Dá aí um joia aí, eu não sou youtuber mesmo, mas apenas um mero morador da cidade, da nossa nação, indignado com o cenário político. Ficam com Deus, ficam na bênção.